Estamos de volta agora com o terceiro bloco do Tribuna Independente, que tem como tema hoje a Jornada Mundial da Juventude, que acontece em Madrid no próximo dia 16. Você que está nos assistindo pode participar do programa através do Fonefax 17 3355 8432 ou através do e-mail o tribunasp@redevida.com.br. Nós vamos começar este terceiro bloco aprofundando um pouco mais o tema dessa Jornada da Juventude. Quem abre o terceiro bloco, mais uma vez, Padre Cida. Pois é, Dom Odilo, o Santo Padre já nos disse tantas vezes que ser cristão não é apenas acreditar num conjunto de verdades, mas é uma experiência pessoal com Jesus Cristo, como a pessoa de Jesus. O que tem a ver essa afirmação do Santo Padre, eu acho que com este tema da jornada, enraizados, edificados nele, em Cristo e firmes na fé, Dom Odilo. Tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Primeiro, a própria jornada é pensada para ser um conjunto de momentos, de ações que propiciem uma forte experiência de fé, de encontro com Cristo. Porque nós, de fato, não encontramos somente Cristo nos sacramentos, no Evangelho, na Palavra de Deus, mas também na união fraterna, né? Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, imagina, os jovens lá estão lá por causa de Jesus Cristo. E ele estará lá no meio deles. Presente. E, portanto, será uma experiência forte de fé, de encontro com Cristo, já o próprio encontro dos jovens. Por outro lado, este tema que o Papa escolheu, que é tomado da Carta aos Colossenses, coloca exatamente Jesus Cristo como referência para a vida dos jovens. No meio de tantas, eu diria, tantas dificuldades de firmar pé, né? E ter fé é firmar pé, ter uma base onde pôr o pé e não resvalar, não afundar. Isso é ter fé na vida. E hoje isso é muito difícil por causa da cultura muito, assim, muito light no que diz respeito a valores, a princípios, aquilo que vale ou não vale, que dura ou não dura. Hoje dura, hoje vale, amanhã já não vale. Então o jovem tem dificuldade realmente a se situar neste mundo de uma cultura toda mole. Essa é a palavra, né? Teve um filósofo italiano que usou, né? Do pensamento mole, isto é, sem princípios, sem consistência. Então, o Papa, através desta palavra de São Paulo, enraizados, edificados em Cristo, firmes na fé, está convidando o jovem a ter esse encontro com Jesus Cristo para, sobre ele, Cristo, ter uma base firme. Jesus Cristo é a rocha sobre a qual nós podemos edificar, né? Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Por outro lado, Jesus Cristo é aquele que é, digamos assim, o campo no qual a semente é semeada. A semente somos nós. Jesus explica a parábola do semeador e diz: o campo é de Deus. Jesus Cristo veio nos abrir, mostrar o campo. A semente somos nós. A semente pode cair em terra dura, em pedra dura, e daí não lança raízes e não produz nada. E na vida todos nós queremos fazer algo, produzir algo de bom, viver a vida de forma positiva. Isso é produzir frutos, né? Ora, para produzir fruto precisa enraizar, para poder alimentar a vida, né? Precisa enraizar para não ser derrubado pelo vento, carregado para lá e para cá. E hoje, de fato, no mundo que vivemos, as pessoas são levadas para cá e para lá, seja no sentido cultural, mas também no sentido religioso. Olha, você troca de religião, é um fato, né? No sentido moral, valores éticos, morais, também tudo muito solto. Então o Papa está convidado, enraizem-se em Cristo. Ele dá uma base sólida, ele dá o fundamento para que vocês possam construir um projeto de vida que vale a pena, que dê fruto, que dê consistência.
E é curioso, em conversa com uma jovem de minha paróquia que iniciou o seu cursinho vestibular para se preparar para a faculdade, ela ficou desesperada de ouvir professores simplesmente fazendo críticas grosseiras à igreja, a Jesus Cristo, à fé. E eu fico pensando, Dom Odilo, como é difícil para um jovem cristão hoje, mas se não tiver este enraizamento, né, se não for edificado em Cristo, não tiver essa firmeza, não é? E como ele vai conseguir essa firmeza? Nossa catequese, nossa pregação, no estudo, como é que é, Dom Odilo? Então, de fato, a jornada também visa fortalecer o jovem na fé. O próprio testemunho da jornada, como um grande momento de vivência da fé, de testemunho da fé, na variedade das culturas, das muitas dificuldades. Nós vamos ouvir testemunhos, certamente, de jovens que vivem a sua fé em situações de guerra, em situações de perseguição, em situações de miséria, de desemprego, de fome, em situações culturais as mais diversas. Pois é, isso fortalece na fé. Por outro lado, é claro, o jovem é convidado a se alimentar, tem que enraizar não só para se firmar, mas também para se alimentar. A raiz toma o alimento da terra, né? Então, se alimentar de Cristo, na palavra de Deus, não tem outro jeito, tem que se alimentar na palavra de Deus. Alimentar na oração, no encontro. A oração proporciona esse encontro pessoal com Deus. Alimentar na Eucaristia, no encontro com Cristo na Eucaristia. Alimentar na caridade, na vida fraterna, no encontro com o pobre, com o doente, com a pessoa que sofre. Ali alimenta a fé. É claro que isso requer um itinerário, um esforço, requer um trabalho pessoal, porque não é que você consegue assim sem fazer esforço, tem que fazer esforço, né? Jesus mesmo disse, olha, quem quiser me seguir, isso tem um preço, né? Tem um preço, porém vale a pena. Vale a pena investir a vida nele, isso significa ganhar a vida. E aí, até nesse sentido também, Dom Odilo, eu, por exemplo, eu acabei de me formar em jornalismo e estudei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E ali, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ali nas discussões, a gente percebe que há uma dificuldade do jovem católico, enfim, colocar essas coisas em pauta, até porque, mas aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, até porque quando o senhor começou no Twitter, por exemplo, o senhor falou muito disso, porque estava vindo do encontro com os bispos, essa necessidade, primeiro da gente conhecer Jesus Cristo e da gente conhecer também a igreja, porque é fácil dizer que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, mas e o que a igreja faz? A gente não conhece o que a igreja faz. Que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque eu em vários encontros, vários debates ali na PUC, falava alguma coisa, nossa, mas a igreja tem esse trabalho, por exemplo, com os drogados? Não sabia. A gente fica um pouco tímido, porque é tanta coisa ruim que falam da igreja, então será que eu devo falar que eu sou igreja? A igreja está aí, tantas manchetes ruins. E aproveitando esse gancho, Dom Odilo, o Cleiton Nerótica, ele que é um leigo da Diocese de Santo Amaro, e ele fala exatamente desse tema, Rafael, da igreja nas faculdades. Ele falou que estuda na USP e que ele sente muita falta da Santa Missa no dia a dia ali na universidade. Ele falou que a faculdade oferece um grande espaço, mas esse assunto, não só a missa, mas o assunto igreja, como disse o Rafael, ele sente falta disso na faculdade. Essa dimensão do sagrado, né? Certo. Não, realmente, essa é uma questão pertinente e quando se fala que se conhece a igreja muitas vezes pelo aspecto mais do escandaloso, pelo aspecto final dos erros históricos. E aí, é claro, é muito difícil o jovem conseguir, de alguma forma, levantar a cabeça ou ou perseverar na fé, porque muita coisa, às vezes, está aí para provar e derrubar o jovem na sua firmeza. Qual é o remédio? Não tem outro remédio, tem que conhecer. Então, para amar, precisa conhecer. Ninguém ama o que não conhece. Então, tem que conhecer a igreja, superar chavões, preconceitos, conhecer a própria fé para começar, em que é que nós cremos. Tomar na mão aquilo que a igreja crê,
e explica sobre aquilo que crê, não simplesmente por aquilo que a gente às vezes lê em algum livro romanceado, num filme romanceado, a gente vê um filme de ficção, acha que a igreja é aquilo. Tem que ler, tem que conhecer de fato, tem que estudar. E isso que a igreja pede aos católicos e também aos jovens. Conheçam a própria fé, mas conheçam também a história da igreja. Conheçam a vida da igreja hoje, né? Nós temos tanta coisa bonita na igreja e que não é conhecida porque, de fato, às vezes não se divulga ou não se busca. E o que se fala de mal da igreja supera, né? E ganha mais manchete, evidentemente. É claro, se acontece algum problema, algum escândalo com o padre, isso toma as manchetes de todo o Brasil. Agora, as milhares de boas ações que acontecem cada dia nas obras sociais, nos trabalhos com os doentes, na ajuda ao próximo em todo o Brasil, e não só em todo o Brasil, mas em cada cidade, disso ninguém fala. Mas é preciso conhecer, a igreja tem tanta coisa bonita, tanta beleza, a gente não deve ficar olhando para aquela manchinha que de repente torna feio o quadro. E aí acho que também é importante falar um papel importante, claro, da família nisso, mas também um papel importante dos sacerdotes na condução, e essa dificuldade, porque muitas vezes a gente fala, claro, para conhecer o que a igreja faz, o que o senhor falou, vamos correr atrás de conhecer o que a igreja faz, mas também de ler, por exemplo, ler os documentos da igreja. A igreja tem documentos muito belos, tem reflexões muito interessantes, e isso não chega no jovem. Né? E eu acho que aí também um pouco, claro, o próprio jovem precisa querer, mas também aí eu acho que também a figura dos pastores, a importância dos pastores de propor. Por que não propor? Muitas vezes também tem padre que fica tímido. Será que o jovem vai querer de repente na paróquia fazer grupo de reflexão? Quer ver uma coisa? Eu já vou propor logo. Olha aqui, ó, na Jornada da Juventude, ligue a televisão, procure a internet, acompanhe os momentos bonitos da jornada. Quer ver? Sábado à noite, lá na Espanha, às 20h30, o que no Brasil vai ser às 3h30 da tarde. Haverá a vigília do Papa com os jovens. Vai ser muito bonito. Veja, as nossas televisões vão passar. Domingo é a missa do Papa com os jovens. É às 10 horas da manhã em Madrid, às 5 da manhã no Brasil. Olhe, aproveite, põe o despertador mais cedo, olhe a missa lá, você vai se emocionar, vai ver que coisa bonita. Vamos começar a divulgar logo? Fale disso também aos outros jovens. Sobre o Papa, Dom Odilo, o senhor, no último bloco, o senhor falou um pouco da participação do Papa. O senhor poderia falar mais sobre o trabalho do Papa nessa jornada e também a relação dele com os jovens? Bem, o Papa naturalmente terá os seus momentos específicos, não estará o tempo todo com os jovens, nem poderia, né? A jornada é um conjunto de eventos. Aliás, a jornada já está começando, porque tem a pré-jornada. Claro. Disso nós não falamos. De fato, a partir de hoje, amanhã, já estão chegando na Espanha os jovens de todo o mundo que estarão indo para as muitas dioceses da Espanha, e mesmo de Portugal e uma parte da França, estarão também envolvidos nesta visita dos jovens que irão para as dioceses da Espanha encontrar os jovens espanhóis ali, nas suas dioceses, onde confraternizarão, trocarão experiências, terão momentos de vivência juntos, aí oração, celebrações, missão, farão missão juntos lá na Espanha. Imagine jovens brasileiros chegando na Espanha fazer missão. Vão fazer. Isso vai acontecer já nessa semana. Depois, o momento em que os bispos farão as catequeses, ainda não será o Papa. Finalmente, o Papa terá os momentos dele. Ele terá os momentos fortes dele na Via Crucis, na Via Sacra. Depois haverá uma missa do Papa com as religiosas jovens de toda a Espanha, será um momento bonito. Haverá uma missa do Papa com os seminaristas e candidatos ao sacerdócio na Catedral de Madrid, no sábado de manhã, no dia 20. Haverá depois a vigília dos jovens com o Papa no sábado à noite e haverá a missa conclusiva no domingo de manhã. Mas o Papa está empenhado nessa jornada faz muito tempo.
A própria mensagem que o Papa preparou para a jornada já é do ano passado, né? Já no dia 6 de agosto do ano passado, o Papa enviou aos jovens de todo mundo esta mensagem preparatória para a jornada. E vive falando aos jovens ao longo do ano, preparando-os para a jornada de Madrid. Esses momentos do Papa na jornada, nós podemos dizer que são os momentos mais esperados desses jovens que vão estar lá? Certamente os jovens querem ter o seu encontro com o Papa, sim. E, portanto, eles ficarão na expectativa de encontrá-lo nesses grandes momentos que lhe falei. Só um momento, Padre Cido, cortando mais uma vez, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Tribuna Independente, que está abordando a Jornada Mundial da Juventude 2011.